Olá galera e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Psicologia dos Games. Aqui nesse novo quadro no canal, nós iremos analisar diversas psicologias de vários personagens do mundo dos games. E como muitos de vocês aqui no canal gostam de Undertale, eu resolvi começar por nosso famoso esqueleto Sans. Sim, hoje nós iremos analisar como Sans pensa e como ele pode ter vários problemas de depressão. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal clicando aí na tela e claro, me siga nas redes sociais, os links estão na descrição. E sem mais delongas, vamos a psicologia. Bem, para quem não conhece, Sans é um dos personagens mais famosos do game Undertale. Ele se apresenta como um personagem cômico, que sempre está fazendo piadas ruins. Porém, Sans guarda uma das mentalidades mais profundas do que todos os outros personagens do game. Em resumo, Sans é depressivo. E calma, isso não vai tornar mais um episódio de One Punch Man. Vou aprofundar mais no assunto. Sans não se preocupa com muita coisa durante o game, e geralmente seus diálogos não levam a nada. Mas primeiro, o que é depressão? Muitas pessoas assumem que depressão é simplesmente ficar triste toda hora, mas existem muitos sintomas que vêm junto com a depressão. De acordo com a ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a depressão apresenta os seguintes sintomas: humor persistentemente triste, ansioso ou vazio, sentimentos de desespero e pessimismo, sentimentos de culpa, desvalia, impotência, perda do interesse ou prazer em atividades que eram anteriormente apreciadas, energia diminuída, fadiga, ficar devagar, dificuldade de se concentrar, recordar, tomar decisões, insônia, despertar precoce ou dormir demais, perda de apetite e ou peso, ou comer demais e ganho de peso, e pensamentos de morte ou suicídio, tentativas de suicídio, inquietação e irritabilidade. Sans frequentemente tem um sentimento de futilidade. O seu diálogo, principalmente no Caminho Genocida, mostra como ele sente que tudo que ele faz não muda nada. Você não consegue entender como é sentir isso, sabendo que um dia, sem nenhum aviso, tudo irá se resetar. Olhe, eu desisti de voltar um bom tempo atrás, e chegar à superfície já não é tão interessante para mim também, porque mesmo se conseguirmos, nós iremos voltar aqui, sem nenhuma memória daquilo, certo? Ser cego faz com que seja difícil com que eu dê o melhor de mim, ou talvez essa seja só uma desculpa por eu ser preguiçoso, tanto faz mesmo. E mesmo que o seu diálogo indique que ele realmente sofre de graves problemas depressivos, existem mais conclusões que nos fazem pensar que Sans é depressivo, como por exemplo, Sans constantemente dorme quando está trabalhando, e até mesmo dorme quando está na nossa luta. E muitas pessoas podem argumentar que isso é devido à luta em si, mas o estranho é que em uma luta geralmente se corre ao contrário, devido ao constante fluido de adrenalina no corpo. Em uma luta, dormir se torna implausível. E como eu disse antes, também é um sintoma de depressão dormir demais, sendo esse um dos sinais que realmente mostra que ele pode sofrer com esse tipo de problema. É também explicado que Sans tem um sentimento de culpa muito grande, que como eu disse na minha teoria sobre a identidade de Sans, Sans provavelmente se sente culpa pelo incidente de Gaster que ocorreu há muito tempo. E mais uma vez, um dos sentimentos de depressão estão intimamente ligados à culpa, à desvalia, à impotência. Sans sofre com a culpa de não ter impedido o que aconteceu. Sans também pode parecer ser um dos únicos personagens que tem capacidade de perceber os resets. Ele sabe que os resets iniciados pelo jogador sempre irão fazer com que ele reviva todas as agonias do submundo em que ele vive, e ele se sente impotente por não poder impedir que esse caos se repita e repita novamente a cada reset que nós jogadores fazemos no jogo. E agora vamos a outro aspecto: comédia. Muitas pessoas depressivas usam o humor como uma forma de tentar preencher as tristezas que eles realmente sentem. Sans frequentemente usa o humor como uma forma de resistir à sua tristeza. De fato, existe um termo chamado de humor negro. O humor negro é um subgênero do humor que utiliza situações mórbidas, de mau gosto ou politicamente incorretas para extrair comicidade, ou que insere elementos mórbidos, macabros ou trágicos em situações cômicas. Sans veemente usa o humor negro para preencher seu vazio, como por exemplo, quando nós derrotamos ele e ele está sangrando e praticamente morrendo, ele usa o humor dentro do diálogo dele, mostrando que Sans não se importa muito com sua vida ou seu estado. O próprio design de Sans mostra muito da sua personalidade. Sua cara é muito similar a uma máscara que esconde seus sentimentos, e mais, a própria caveira, que é a sua cara, é um símbolo relacionado à morte e ao próprio desespero que ele sente dentro de si. Mas mesmo assim, ele ainda persiste, sabendo que ele vai retornar na próxima linha do tempo. Mas antes de continuarmos com essa ideia, vamos falar de
Papyrus ou Papyrus. Papyrus é o irmão de Sans e tem uma personalidade totalmente diferente. Como vimos, Papyrus é muito inocente e frequentemente demonstra alegria. Papyrus é muito importante porque ele serve como uma forma de âncora emocional para Sans. Para Sans, Papyrus é a única coisa que faz com que tudo faça sentido. Sans realmente se preocupa com seu irmão. A mesma coisa acontece com Toriel. Toriel também é um personagem com que Sans está muito ligada e também serve como uma âncora para fazer com que ele tenha sentido sobre as coisas e continue vivendo com os resets. Mas calma, existe mais. Diversas pessoas acreditam que Sans é um personagem nihilista. O nihilismo é uma doutrina filosófica que indica um pessimismo e ceticismo extremos perante a qualquer situação ou realidade possível. Consiste na negação de todos os princípios religiosos, políticos e sociais. Mas mesmo que o conceito nihilista seja aplicado em Sans, existe um outro conceito que se encaixa mais na sua personalidade: o determinismo. Sim, a palavra que vimos durante todo o game, a determinação, é um dos conceitos que mais podem afirmar a personalidade de Sans. Determinismo, em resumo, basicamente é o universo. Desde que nascemos, iremos continuar indo e indo, sempre expandindo e seguindo em frente. Mas o que é considerado como um nascimento em um universo de videogame? Um reset? Quando o game afirma que você está cheio de determinação, ele não quer dizer que você necessariamente venceu os desafios que fez antes. Ele quer dizer que você está determinado a seguir o caminho que você escolheu ao longo do tempo que esteve jogando, sendo tanto o caminho neutro, pacifista ou genocida. E bem, o que tudo isso tem a ver com Sans? Bem, basicamente Sans está em uma disputa ideológica constante, que diz que tudo que ele faz não tem sentido ou não importa. Sans frequentemente está em luta com seu lado determinista, o tornando um nihilista existencial. Para ele, não importa o que aconteça, tudo irá se repetir e repetir. Então, ele apenas observa você durante seu progresso. Tudo isso com exceção do caminho genocida. No caminho genocida, ele diz a seguinte frase: tudo que eu sei, vendo o que irá acontecer em seguida, eu não consigo parar de me importar mais. Mostrando mais uma vez que ele está em uma luta constante quanto ao ponto de vista determinista. É como se ele estivesse presenciando todas as linhas do tempo ao mesmo tempo. Como se ele não tivesse escolha a não ser um determinista. É como se o jogo inteiro fosse baseado na história de Sans, como se ele tivesse que lidar com a sua incapacidade de mudar as coisas. Talvez seja por isso que nós, jogadores, gostamos muito dele como personagem. Durante toda a nossa vida, nós chegamos a pontos como: qual é o sentido da vida? Como seres humanos podemos nos sentir inúteis diante de todo o universo e todas as coisas? E diante de todos os personagens de Undertale que demonstram várias personalidades humanas, Sans é o que pega as partes mais difíceis: depressão, apatia, inutilidade e desinteresse. Mas existe um outro lado da moeda. Existe um quarto final chamado de verdadeiro pacifista. Esse final sugere que até Sans tem esperança de ser feliz, o que significa que nós humanos podemos ter também. Sabe, nós não temos a capacidade de ver o futuro e talvez não possamos ver o que pode acontecer para frente, mas mesmo com todo o sentimento de inutilidade, nós ainda podemos ser determinados. Sabe, talvez se nós nos mantermos determinados até mesmo nas dificuldades, talvez algum dia nós iremos encontrar nosso verdadeiro final pacifista. E é isso aí, galera.